Começa agora o programa Diabetes Eu Cuido. 9h04, começando mais um programa Diabetes Eu Cuido na manhã desta quinta-feira. Aqui ao meu lado o Dr. Gabriel Manfredini. Doutor, muito bom dia, obrigado pela participação conosco nesta manhã de quinta-feira no programa Diabetes Eu Cuido. Bom dia, Marcelo, bom dia a todos que estão nos ouvindo, nos assistindo aqui pela live, né, do YouTube, do Diabetes Eu Cuido. Pela rádio. É quase doutor, né? 20 dias, da última vez que eu vim aqui eram 100 dias, agora mas 20 e poucos dias. Eu já tô treinando já. Ah, não, entendeu? Eu já vou treinando ouvir também. Vou treinando já. Falta 23 dias, né? E mais uma vez, fui designado a estar aqui. Minha mãe não conseguiu vir, né, a doutora Alexandra, e estou aqui fazendo o papel. Vamos mais uma entrevista aqui, muito legal. Hoje temos um convidado, né, Gabriel? Hoje temos o convidado, o Dr. Antônio Cobas, mais uma vez aqui com a gente, cardiologista, para a gente conversar um pouquinho sobre o diabetes, o coração, as doenças relacionadas ao coração e como que a gente pode prevenir, levar uma vida com mais saúde, mais qualidade de vida. Bom dia, doutor. Bom dia, Gabriel. Bom dia, Marcelo. Bom dia aos ouvintes e espectadores, né, também das mídias aí que transmitem esse programa que é tão importante para a prevenção e para a saúde da população aqui de Pinda, né? O programa aí capitaneado pela Alexandra é um programa que marca aqui em Pinda pela qualidade das informações transmitidas, né? Pela seriedade, de forma que eu fico muito agradecido mais uma vez, mais um ano aí pelo convite, né? De estarmos hoje aqui podendo falar um pouquinho sobre a diabetes e o coração, né? E especialmente porque amanhã já comemoraremos o Dia Nacional de Prevenção e Combate à Hipertensão Arterial. Então acho que foi uma semana já muito bem adequada para a gente tocar esses assuntos aqui. Sim, muito legal. E assim, as doenças cardiovasculares, né, são as causas, a causa número 1 de morte no Brasil, infelizmente, né? Tem o infarto, o AVC, várias doenças relacionadas, o infarto principalmente. E essas doenças são a hipertensão, diabetes, a obesidade, o tabagismo, são tudo fatores de risco para levar a essas condições, né, doutor? E doenças tão sérias com fatores que são doenças tão comuns no dia a dia, que a gente vê, todo mundo tem pressão alta, todo mundo tem diabetes, né, que a gente vê no dia a dia, assim. E como que a gente faz com isso? Como prevenir? Como que a gente pode lidar com isso, doutor? Então, Gabriel, na verdade nós estamos falando hoje aqui de duas das doenças mais prevalentes, das doenças consideradas crônicas, degenerativas, mais prevalentes no Brasil e no mundo, né? A diabetes, ela tem uma prevalência altíssima e sempre aqui no programa vocês comentam, não sei se 10, 12% da população adulta. Já a hipertensão, que é a pressão alta, hipertensão arterial, tem uma prevalência até maior, né? Tem uma prevalência mais alta. A hipertensão, ela atinge aproximadamente de 26 a 30% da população adulta do mundo, dependendo do estudo, né? Esses estudos são feitos nas populações ocidentais, quer dizer, as grandes universidades e os centros de pesquisa. Então, assim, é uma quantidade gigantesca de pessoas, né? Agora, levando em conta que a hipertensão, ela por si só, ela não mata, mas ela gera uma série de consequências que podem levar uma pessoa ao óbito com o passar dos anos, e a mesma coisa se aplica à diabetes. Então nós estamos falando aqui de doenças altamente prevalentes e potencialmente fatais, né? Então nós temos, como você bem disse, a estimativa da Sociedade Brasileira de Cardiologia de aproximadamente 320 mil mortes por ano só no Brasil decorrentes das doenças cardiovasculares. Agora, se você tem uma patologia como a diabetes, que induz ao aumento da morte cardiovascular, aí você vê o risco que temos, né? Porque um paciente diabético, só pelo fato de ser diabético, independente de qualquer outro risco, ele passa a ter em torno de 2 a 3 vezes mais chances
de desenvolver uma doença cardiovascular. Então, chegou num consultório médico, chegou num ambulatório, o paciente sentou na frente do profissional, falou, eu sou diabético, imediatamente acende uma luz de alerta para a gente cuidar disso, né? Então, eu acho que aí é toda a importância do que vamos discutir hoje aqui. Quando a gente fala de doenças cardiovasculares, a gente está falando do que especificamente, né? De infarto, AVC... As doenças cardiovasculares, em geral, são consideradas... Bom, primeiro, a mais prevalente, que é a própria hipertensão arterial, que é a pressão alta. Então, nós temos também doenças que estão relacionadas ao acometimento do coração e do cérebro e do rim. Então, assim, as doenças cardiovasculares podem ser divididas em grupos, né? A hipertensão arterial, ela favorece o surgimento delas, mas não é um fator determinante. Você tem pacientes que infartam e que são normotensos, que têm pressão boa. Você tem pacientes que têm uma arritmia e que não têm pressão alta. Agora, via de regra, as doenças cardíacas vão desenvolvendo com o passar dos anos, né? Naqueles pacientes que têm mais fatores de risco. Se você pegar a maior causa de mortalidade, são as doenças coronarianas, no mundo inteiro, que é o infarto, que é a maior causa de mortalidade no mundo, né? Coladinho vem o AVC, que é o famoso derrame, né? O acidente vascular cerebral, que pode ser isquêmico ou hemorrágico, e que é uma patologia, na verdade, não cardíaca, porque ela é neurológica, mas que em 97% dos casos começou com uma hipertensão mal controlada. Então, de cada 100 pessoas que têm um derrame, 97 tiveram derrame porque a pressão não estava controlada ou houve um pico exacerbado de pressão. Esse pico pode desencadear um rompimento de algum vaso cerebral ou pode desencadear uma isquemia, um efeito reverso, que uma constricção grande que o vaso tem reativamente a subida de pressão, e aí falta oxigenação. Então, o derrame é dramático, o AVC, quando ele é grave, pode deixar uma pessoa sequelada, numa cadeira de rodas e levar à morte. E a mesma coisa o infarto. Você pode ter um infarto leve, você pode ter um infarto grave ou médio, e aí vai ter as consequências até o ponto de ser um infarto chamado de fulminante, quando ele já leva uma parada cardíaca. Ô, doutor, temos aqui a participação da Pamela, dizendo o seguinte: bom dia, meu pai teve um infarto ano passado. Ele gosta de ir para a roça, caminhar, mas tem morro, né, lá, o terreno íngreme, tem morro lá. Isso pode prejudicar? Outra pergunta: como proceder diante de um infarto até levar ao médico, ou seja, até o hospital, né? Tá tendo um infarto, o que fazer? Perfeito. Bom, Marcelo, já combinei com o Gabriel aqui que tudo que a gente for responder específico de uma pessoa não se trata de uma coisa muito pessoal. A gente vai tentar, né? Até porque tem que por conhecer o histórico, ética né? médica, a gente não pode falar de caso a caso em ambiente público, né? Isso. Mas, no geral, a pergunta dela é interessante. Ela perguntou que o pai dela teve um infarto, se ele pode caminhar. Bom, se o infarto dele não foi um infarto tão grave a ponto de prejudicar as condições básicas de funcionamento do coração, como bombeamento e arritmias graves, um infarto leve, médio, deve ser acompanhado de atividade física gradual. Sempre é importante. Uma das formas de reabilitação cardíaca é a atividade física. Agora, no caso que ela citou, uma pessoa que está num ambiente rural, que tem morro, ele mesmo vai graduar a sua capacidade. Se um dia ele subir aquele morro e chegar lá em cima, cansado, esgotado, ele vai perceber, não está dando para subir isso aqui, eu vou diminuir um pouquinho. Agora, se ele sobe, tem um cansacinho normal e rapidamente restabelece, aí eu acho que não teria problema. É claro que ele vai conversar com o médico que cuida dele para ter essa certeza. Mas, via de regra, a atividade física não é ruim para o pós-infartado, pelo contrário, é boa, desde que faça dentro de uma margem de segurança. A segunda pergunta da Pamela diz respeito ao que fazer num quadro de infarto agudo. Bom, primeiro a gente tem que falar como é que tenta se identificar o infarto, porque os sintomas do infarto variam de nada, a pessoa pode estar infartando, não sentir absolutamente nada, ao paciente que tem o quadro clássico. Principalmente
tem diabetes, Exatamente. tende Então, a vamos lá. não sentir tanto. Isso né? que eu ia falar. O paciente diabético, por ele, que é grande parte do foco aqui da nossa conversa também, por ele ter uma mudança na sensibilidade neuronal, tanto, por exemplo, você vê às vezes a pessoa diabética, ele machuca a ponta do pé, não percebe. A diabetes, quando está descontrolada, a pessoa às vezes está com um machucadinho e não cicatriza direito. A mesma coisa se aplica ao processo doloroso, né? Então, o paciente diabético pode eventualmente ter um infarto e nem ter dor. Ele pode ter algum outro mal-estar, pode ter uma sensação de sudorese, uma coisa esquisita e não ter dor. Mas esse é um caso que não é o mais comum. O infarto clássico, os sintomas clássicos, eles são acompanhados de uma dor torácica, uma dor na região do precórdio, que a gente fala aqui, mais para a esquerda do peito, e que pode se irradiar para braço esquerdo, para a região de mandíbula, para queixo e tal. Essa intensidade varia de leve, média a grave, mas essa dor, ela geralmente dura pelo menos de 5 minutos, 20 minutos e vai continuando. Pode dar alguma suspensão no episódio de dor, mas ela é estranha, a pessoa queixa, a pessoa vê que não é o normal do que ela está sentindo. Então, o infarto clássico ele pode ser acompanhado de dor torácica, de sudorese, a pessoa começa a suar, transpirar, não sabe por quê, de alguma sensação de angústia, de falta de ar. Então, nesse caso, o que a pessoa tem que fazer é procurar atendimento médico imediato, porque pode chegar num pronto-socorro e fazer uma bateria de exames que vão ser feitos, né? Que existe um protocolo de dor torácica em todo o pronto-socorro, seja público, municipal, seja uma UPA, os médicos vão fazer isso. Então, vai fazer a análise inicial, vai fazer um eletro, vai pedir umas enzimas cardíacas, e aí, dependendo do quadro, vai dar se o resultado era um infarto ou não, ou se há uma suspeita grande de infarto. Mas mesmo naquele paciente que não tem certeza, ele tem que ir, porque ele não vai ter certeza. Então, ele vai para o hospital e é atendido. O que dá para fazer? Mandar a pessoa, primeiramente, você está num ambiente de agitação, repouso, deixa a pessoa quietinha, afrouxa a roupa para ter uma sensação de bem-estar e vamos correr para o hospital. Não tem muito o que inventar moda em casa quando tem suspeita de infarto. Não adianta ficar tomando chazinho, esperando a coisa desenrolar. É melhor ir para o hospital, ficar lá e não ser nada, do que não ir e depois ver a óbito em casa, né? Doutor, aqui a participação do ouvinte também, dizendo o seguinte, né, a Valéria. Ô Marcelo, bom dia, doutores, bom dia. Sou hipertensa, sinto cansaço, falta de ar, até no banho, no caminhar, né? O que fazer? Procurar o doutor, né? Então, Marcelo, é o seguinte, o hipertenso, ele pode ter uma hipertensão severa, alta e não sentir nada, e tem hipertenso que tem desconforto. Enquanto o desconforto for só pela elevação da pressão em si, fica um pouco mais fácil. Só que a gente tem que separar se ela já não está com algum comprometimento cardiológico, né? O cansaço, tem uma série de situações que geram cansaço. O cansaço pode ser problema respiratório, pode ser um problema cardíaco, pode ser uma arritmia, pode ser um problema metabólico e pode ser falta de preparo físico e pode ser sobrecarga emocional. Então, assim, cansaço é um dos sintomas muito amplos na medicina. Então, para a gente conseguir responder isso, o ideal é que ela procure o médico dela, vai contar essa história, e se ele for cardiologista ou não, ele vai pesquisar. Agora, sendo cardiologista, com certeza ele vai pedir alguns exames cardiológicos, um estudo de um ecocardiograma, às vezes, para ver se a hipertensão dela já lesou o músculo cardíaco a ponto de estar hipertrofiado, dilatado. Vai pedir um exame de parte elétrica, se ela tem uma arritmia que justifique esse cansaço. Vai pedir provavelmente um raio-x de tórax, uma chapinha no pulmão, para ver se o pulmão está limpinho, se não está concentrando um pouquinho de líquido. E talvez, provavelmente, dependendo da condição física dela, muito provável um ergométrico, que é o examinho da esteira, para ver o que acontece quando ela se esforça. Então, esse é o basicão. Mas o certo é ela procurar atendimento, porque não é normal a pessoa ficar tendo cansaço o tempo todo. Assim como no diabetes, a gente vê que o fato de ter pressão alta, ter diabetes, já é um fator, né, como o senhor mesmo falou, para levar às doenças cardiovasculares, aumentar o risco, né, das doenças cardiovasculares. Mas com certeza
quando essas doenças estão descontroladas, descompensadas, trazem muito mais prejuízos, né, do que quando controladas. Quando a gente fala de pressão alta, né, hipertensão arterial, eu tenho hipertensão arterial, estou em casa com o meu aparelho lá medindo a minha pressão. Quando que eu sei que está bom, que não está, a partir de quanto eu preciso procurar ajuda por conta disso, porque muitas das vezes a gente não sente nada, né? A pressão alta nem sempre dá sintoma. Boa pergunta. Bom, Gabriel, o que acontece é o seguinte, existe um nível que a Sociedade Interamericana de Cardiologia, a Sociedade Europeia de Cardiologia, a Sociedade Brasileira estabeleceram para hipertensão. E ele é graduado em nível 1, 2, 3. Mas, de forma geral, para a população leiga, para as pessoas que estão em casa, uma pressão arterial, em geral, até 12, 13, 13,5 de máxima. E a mínima, 8, 8,5, 9, ainda dá para ir. Agora, começar a passar de 14,5, a pressão está 15 para cima, a mínima está chegando em 9,5, 10 toda hora. Então já está entrando realmente em hipertensão. O diagnóstico de hipertensão é um diagnóstico relativamente simples. Sim. É um dos diagnósticos mais simples da medicina. Você tem só que medir a pressão num lugar confiável, em condições adequadas. Claro, não é acabou de chegar da rua, ou acabou de fumar um cigarro, ou está nervoso, não é. Mas mediu direitinho. Se a pessoa tiver, durante a vida dela, só três momentos distintos em que a pressão passou de 14,5 de máxima ou de 9,5 de mínima para cima, e que essa pessoa não esteja sob uso de alguma substância que eleve a pressão, por exemplo, uso corticoides em altas doses. Bom, aí você tem que ponderar se não é do remédio. Sim. Mas não estando nisso, 3 momentos distintos já fecham o diagnóstico de hipertensão. E agora, a questão da hipertensão em casa não é um quadro de 15/10 num dia que ele mediu, ele vai correr para o hospital. Sim, Também não sim. precisa. Se for uma pressão intermediária sem sintomas, o que ele tem que fazer? Agendar uma consulta com o médico, preferentemente ou um clínico geral ou um cardiologista, para fechar o diagnóstico e corrigir o que tiver que corrigir. Agora, crise hipertensiva, aí vamos entrar num outro capítulo. Pressão arterial acima de 17,5, quer dizer, chegando em 18, e ou a mínima de 10, 11 para cima, de 11 principalmente, é caso de ir para o hospital, mesmo que não esteja sentindo nada. Sim. Então, o paciente está bem, está na casa dele, ô tio, vamos medir aqui, eu comprei um aparelhinho de pressão, coloca lá, o senhor está com 22/13 de pressão. Mas eu não sinto nada, mas não importa, tem que baixar, porque já entra em fase de crise ou emergência hipertensiva, e no ambiente hospitalar eles vão baixar essa pressão. Sim, sim. Ô, doutor, aqui a participação do ouvinte também, falando até uma questão técnica aqui, né? A questão das enzimas do coração, né? E isso o exame de sangue pode detectar? Para que serve? Como é que controla isso? É uma excelente pergunta. Bem, uma das formas que, vamos dizer assim, que o corpo avisa que está com problema de dificuldade na irrigação coronariana é quando o músculo cardíaco, o miocárdio, ele tem que estar sempre sendo suprido pelas coronárias que levam sangue do coração para o próprio coração, que é um músculo que trabalha muito, é um músculo que não para nunca, é um músculo que contrai em torno de 80 vezes por minuto, desde que a pessoa estava na barriga da mãe dela, sem parar 1 minuto, 10 minutos, 30 segundos, não para. Sim. Então é um músculo muito especial, e para ele funcionar assim, ele precisa de muita oxigenação. O oxigênio é dado pelo sangue, levado pelas coronárias. Pois bem, quando uma coronária tem um espasmo, ou está com obstrução, ou tem uma placa de aterosclerose que não permite que o sangue naquele momento chegue adequadamente, isso pode dar um quadro de liberação de algumas enzimas e substâncias. Por exemplo, pode liberar um ácido lático, que já dá um desconforto, e às vezes não é um infarto, mas é um quadro de angina, que a gente fala. Angina não é infarto, angina é um quadro de dor ocasionada, angina de peito, né, por falta de oxigenação. Ela não mata, mas ela avisa a pessoa. Agora, quando há a obstrução a ponto de necrosar o miocárdio, então aí o corpo libera algumas enzimas
tóxicas cardíacas, entre elas a creatinofosfoquinase fração MB, que é a famosa CKMB, ou as troponinas. E essas substâncias, elas vão subindo conforme o passar da hora do infarto. Então, quando o camarada chega no pronto-socorro com uma suspeita grande do infarto, habitualmente o médico faz o exame físico, já pede um eletro para ver a condição cardíaca e colhe o sangue para ver essas enzimas que nós estamos falando. Às vezes a enzima está boa naquele momento, mas o médico está desconfiado que aquela dor está muito suspeita. Daí fala assim: seu fulano, eu não vou liberar o senhor agora, porque eu preciso repetir esse exame daqui a tanto tempo. 1 hora, 2 horas, depende do protocolo. E daqui a um tempo ele vai repetir. Se a enzima começar a subir, é indicativo que está realmente havendo um sofrimento do músculo, está um processo de infarto e vão ser tomadas providências pertinentes. Se por acaso a enzima continua baixa, em nenhum momento sobe, aí já dá uma grande chance de não ser um infarto, né? Lembrando que para a medicina não existe 100%, né? 100% só o diretor do hospital lá em cima, só o chefão, né? Para médico é tudo na faixa de uns 96%, 97%, né? Mas já ajuda, né? Então essas enzimas têm esse papel hoje. Dá uma direcionada, né, Isso, no segmento ali. E são todas essas causas de infarto, tudo a gente pode prevenindo essas doenças, como a gente falou, né, o diabetes, a pressão alta, que estão muito relacionadas às nossas escolhas do dia a dia, aos nossos hábitos. Eu acho que são doenças tão difíceis de controlar, porque não envolve só tomar o remédio, né, não envolve fazer alguma coisa pontual. Por exemplo, eu estou com infecção na garganta, então eu vou tomar um antibiótico, eu sei que o antibiótico vai segurar, não preciso fazer mais nada, que provavelmente, né, nem 100%, mas provavelmente vai resolver ali. Agora, diabetes, pressão alta, são muitos fatores envolvidos, né, e a gente precisa fazer escolhas conscientes no dia a dia, né? Isso, Gabriel. Uma alimentação. Isso é muito importante. Então, veja bem, nós temos os fatores de risco que aumentam a chance de uma pessoa ter uma doença cardiovascular, né? Então, assim, é claro que o fator preponderante sempre é a genética daquela pessoa. Sim, sim. Porque existem cromossomos e alelos que já foram estudados no mapeamento do genoma humano, em que certas pessoas têm mais predisposição para a formação de placa de arteriosclerose dentro das artérias, têm predisposição para desenvolver hipertensão, assim como existe a predisposição genética para diabetes. Nem sempre é hereditária. A genética não precisa ser necessariamente uma coisa daquela pessoa. Pode ter um componente hereditário ou não, mas é a genética dela. Pois bem, esse fator ele não consegue mudar. Agora, que é o fator de história familiar, de genética. Mas existem vários outros que são fatores modificáveis. Por exemplo, o camarada tem colesterol alto, descobriu que tem. Bom, vamos cuidar, vamos começar a fazer uma dieta, vamos fazer um tratamento, diminuir o colesterol, diminuir a chance de doença cardíaca. O paciente fuma, não preciso nem falar, mas não custa nunca repetir. O cigarro é uma unanimidade em fazer mal para a saúde. Sim. É um dos poucos elementos que eu nunca ouvi num congresso. Olha, há anos que eu vou para congresso, já vi de tudo. Tal coisa é bom, tal coisa é ruim, depois muda. Cigarro, não. Nunca discutiram ouvi, isso, né? Desde que começaram os estudos em 1958, nos Estados Unidos, mostrando que o cigarro fazia mal, nunca houve uma versão contrária a isso. Então, cigarro, parar de fumar. Bebida alcoólica, em excesso, faz mal. Irrita o endotélio dos vasos. Aumenta a chance de arritmia, o álcool, aumenta a chance de formação de ateroma e de desenvolvimento de lesões hipertensivas. O álcool em excesso tem que ser diminuído. Uhum. O paciente está obeso, vamos perder peso. Sim. O paciente está sedentário, vamos começar a fazer uma atividade física. É importantíssimo. Atividade física para o cardiopata sempre foi. Sempre depois desenvolveram as teorias confirmadas de que para o diabético é fundamental também. Sim. Não só a aeróbica, como pegar um pezinho, ajuda muito, né? Como também hoje já se sabe que até para redução de incidência de câncer. Tem um estudo do MD Anderson, que é o maior instituto de pesquisa em câncer, que fica em Houston, no Texas, que ele tem uma estimativa de que a atividade física regular
diminui a incidência de câncer em até 49%. Então, voltando aqui na parte cardiovascular. Então, cigarro, obesidade, sedentarismo, sistema emocional, que é difícil, né? Tem que fazer um trabalho, uma higiene mental, uma válvula de escape, um controle, uma meditação, alguma coisa que ajude essa pessoa. Doutor, né? por isso até a academia é uma boa, né? Porque a academia, além da atividade física, é fundamental, mas também é um momento de distração, um momento de você Fazer uma conversar, força, fazer uma Pôr a conversar. raiva nos pesos. Ali, né? Pega o uma peso. higienezinha mental. Sem dúvida, Marcelo. Então, quer dizer, é importante a gente frisar para os ouvintes e para quem está assistindo que a atividade física somada a esses outros cuidados vai ajudar muito. Muito. Existem casos de pacientes hipertensos que entram numa classificação de hipertensão controlada sem medicamento. Não existe o ex-hipertenso, assim como não existe o ex-diabético, né? Sim, São sim. entidades que a ciência não considera como curáveis, mas como controláveis. Até aproveitando essa deixa, aquela história de que eu vou parar de tomar meu losartana, meu remédio da pressão aqui, porque tá todo dia normal. Mas é justamente por isso que tá normal, né? Por conta do remédio. É isso mesmo. Isso é um problema, viu? O paciente às vezes sente, como a hipertensão muitas vezes é assintomática, a pessoa não sente nada, ela estando bem, ela fala, vou parar com o meu remédio, eu estou super bem. Tô bem. Só que, como você disse, às vezes a pressão está boa porque ele fez o tratamento e está fazendo, né? E você não pode, nesse tipo de tratamento, fazer suspensão aleatória. Olha, eu vou contar um exemplo prático de uma pessoa, que aconteceu ontem, incrivelmente. Uma paciente que toma 2 tipos de medicamentos para pressão e voltou ao meu consultório ontem. É uma coincidência eu contar isso agora. E ela falou para mim, doutor, além desse aqui, eu estou tomando esse aqui. Eu olhei e falei, mas por que a senhora está tomando esse? Não, porque eu tenho um canal do YouTube que eu assisto e tem um camarada que falou que isso é muito bom, que esse remédio, inclusive, é um remédio antigo. E, de fato, é um remédio antigo, tradicional, só que é um beta-bloqueador, você vai me entender. Sim. E ela já usa um outro beta-bloqueador. E não deve ser sobreposto. Sim. Esses 2 remédios não podem ser utilizados juntos, sob risco de fazer um bloqueio de Sim. transmissão elétrica e precisar usar um marca-passo. Eu falei, olha, isso aí que você está fazendo na medicina, na farmacologia, é um crime. Você está correndo risco de usar o marca. Não, mas ele não falou que era perigoso. Não, primeiro que a pessoa fala genericamente numa rede social, não está nem sabendo que você usa esse ou esse. Então, assim, jamais acrescentar um remédio que a vizinha sugeriu, Sim, porque com pode certeza. ser perigoso. E acontece direto, viu? Sim. E os chazinhos da vida, tem alguma coisa milagrosa aí para baixar a pressão ou é tudo mito mesmo, assim? Eu acho que A talvez... gente escuta, né, que É. o chá de não sei o que, a cebola crua, a Olha, beterraba. eu acho assim, eu confio muito nas substâncias naturais para ajudar a medicina, desde que tenha algum nível de comprovação. Coisas que não prejudicam, Gabriel, eu não vejo problema. Mas, por exemplo, o chá. Claro que um chá, erva doce, camomila, erva cidreira, isso já foi provado que são até relaxantes, acalma um pouquinho. Mas vamos falar, um chá preto. Tem cafeína. Tem muito mais cafeína do que uma xícara de café. No Chamate, paciente que é o chamate, muito mais cafeína. Então, quer dizer, o camarada que tem uma arritmia, eu vou tomar chá aqui. Se ele não acertar o chá, ele pode piorar. É verdade. Então, tudo em excesso tem que tomar cuidado, né? Agora, aquelas coisas que são inócuas, que não vão fazer mal, se fizer bem, ótimo, mas não prejudicando. Ô, doutor, temos aqui a participação do ouvinte dizendo o seguinte, olha, bom dia, doutores, tenho pressão alta. Na gestação, estava controlada até o finalzinho. Na última semana, subiu e não quis baixar. Agora que tive o bebê, a pressão continua alta. Troquei a medicação para ver se regulariza a pressão. Ela fica alta e eu não sinto nada. Então, Marcelo, existe a questão, a gestação na mulher, ela provoca uma série de mudanças orgânicas, hormonais, obviamente, e metabólicas, né? Entre elas, até no caso da diabetes, existe a tal da diabetes gestacional, que ocorre durante a gestação e normalmente depois regride. Existe também, no caso da hipertensão, as elevações pressóricas que podem ser acompanhadas de uma síndrome chamada de pré-eclâmpsia ou eclâmpsia, que são elevações importantes no período do parto. Agora, veja bem,
Habitualmente, quando uma mulher não era hipertensa, sobe a pressão durante a gestação, depois de um tempo a tendência é baixar. Mas naquelas que não baixam, é porque provavelmente ela já tinha uma predisposição para se tornar hipertensa e aquilo foi só digamos assim, um gatilho, essa expressão, entendeu? Aquilo foi só o que desencadeou e talvez acelerou um pouquinho que ela iria se tornar hipertensa de qualquer forma. Sim. Então, de qualquer maneira, essa moça ela tem que tomar os cuidados, conversar com a médica, né, no caso, o médico, se for ginecologista, e ver se ela vai realmente começar agora a acompanhar com um cardiologista ou com um clínico geral para acompanhar essa pressão. Doutor, tem aqui também, ó, o Marcelo, pergunta ao doutor aí, quais os cuidados devem ser tomados quando se tem arritmia cardíaca? Abraço, doutor Cobas, foi meu médico há muito tempo, a Elaine Cristina. Muito bem, agradeço a pergunta da Elaine, um prazer, lembro muito bem da Elaine. Olha, a arritmia, ela tem vários tipos. A gente brinca até que vai desde da Branca de Neve ao lobo mau. Existem arritmias totalmente benignas, inocentes, algumas extrasístoles que também não têm nenhuma periculosidade maior. Mas existem as arritmias graves, inclusive arritmias fatais, né? Sim. A gente vê que boa parte dos casos de morte súbita que ocorrem em campos de futebol, às vezes com atletas de alta performance, às vezes um jogador de futebol que vai para a Europa passa nos maiores centros de cardiologia do mundo e jovem cai morto num campo. Muitas vezes é uma arritmia aquilo ali, né? Então o sistema elétrico do coração está sujeito a interações patológicas de doenças. Mas no geral, a maior parte das arritmias, elas estão sujeitas a substâncias e condições que a gente chama de arritmogênicas. Então vamos lá. Uma das mais importantes é o emocional. A descarga de adrenalina. A pessoa que está sempre ansiosa, preocupada, que tem um nível de descarga de catecolaminas interna alta, o coração sente. E isso é tão fácil de provar, nós estamos todos aqui. Se por acaso desse um estouro ali num aparelho desse aqui qualquer, todos nós aqui do estúdio iríamos nos assustar. Imediatamente haveria a liberação dessa substância, o coração de todo mundo ia acelerar. Em condições normais, ia acelerar e voltar. Mas imagina uma pessoa que está o dia inteiro submetida a estresse, preocupação, ansiedade. Então, esse é um ponto. Outro ponto, bebida alcoólica. Quem tem arritmia tem que tomar cuidado, porque o álcool é ritmogênico. Sim. Ele ajuda, aumenta a chance de ter arritmias. Tabagismo. E a falta de preparo físico. Então a pessoa não faz nada, não faz uma caminhadinha, e de repente vai jogar futebol no domingo. Entendeu? Forçar. E aí ele pode ter uma arritmia mais grave e passar mal. Então as pessoas que têm arritmia é fazer o tratamento quando é necessário medicamento e tirar os fatores de risco, tais quais as outras doenças. Ô doutor, e só aqui também uma outra pergunta, né? E também para a gente reforçar, importante, eu gostaria que o senhor comentasse também com relação aí à automedicação. Da pessoa dizer assim, minha prima falou que esse remédio é bom para o coração, eu vi na internet, como o senhor citou há pouco, isso é um fato. O segundo fato também, aquela pessoa que tem o diagnóstico, foi aferir a pressão, viu lá que deu 20 de pressão, e aí ela fala assim, mas amanhã eu vou. Hoje eu não consigo passar no PS, não consigo ir numa UPA. Amanhã eu vejo isso. Final de semana não tenho cabeça para isso. Ô Marcelo, é o seguinte, a automedicação ela é contraindicada em qualquer área da medicina, né? Isso aí, porque é perigoso mesmo você tomar um medicamento sem recomendação médica adequada. Com relação à pessoa postergar o problema, aí nós temos que separar dois grupos. Um paciente, estava andando no shopping, tinha lá umas enfermeiras lá fazendo uma campanha, uns médicos mediram, minha pressão estava alta, estava 15, estava mínima de 12. O que ela vai fazer? Ela vai agendar uma consulta para ver se isso foi só nesse dia e tal. Agora, como eu falei anteriormente, pressão de 20, mínima de 11, de 12, não pode esperar o dia da consulta do médico. Tem que ir baixar a pressão, porque é perigoso, coloca a pessoa em risco de desenvolver um AVC, um infarto de bobeira. Estou com a pressão de 20, mas vou ficar aqui em casa tomando um chá de boldo e vou ver se na segunda-feira. Pode dar certo, mas pode não dar. E aí vai carregar aquela culpa de não ter cuidado na hora que deveria. Os prontos-socorros, as UPAs,
os pronto atendimentos não são os lugares mais agradáveis para a gente ir, né? Ninguém Sim, gosta sim. de, mas tem caso que você tem que ir, tem que recorrer. Eu ainda peguei aquela época da medicina que a pessoa ia passando mal em consultório médico, né? Ligava, meu tio está passando mal, não, traz ele aqui e tal. Hoje a gente não pode fazer isso. O Conselho Federal de Medicina recomenda qualquer caso de emergência ou potencialmente urgência ou emergência seja atendido em ambiente hospitalar. Hoje é considerado uma negligência ou uma imprudência você falar para uma pessoa passando mal e ir no seu consultório se você não tiver estrutura. Quanto mais ficar em casa, Sim. esperando o final de semana inteiro passando mal. Verdade. Ô, Gabriel, aqui é a pergunta do ouvinte também, falando o seguinte, olha, o Marcelo, quando o xixi sai com mau cheiro, é diabetes? E também a pergunta da ouvinte, falando, tenho diabetes há 10 anos. O motivo da diabetes foi um câncer no pâncreas. Minha glicemia está muito alta. Preciso tomar insulina? De novo entra... bom, primeira pergunta do xixi, né? A urina com mau cheiro, o doutor pode até me auxiliar aqui, mas pode ser diversas coisas também, né? Não necessariamente é o diabetes. Lógico que precisa investigar, precisa ver se tem outros sintomas associados. É difícil a gente falar aqui muito, né? Aqui na rádio específico para isso, mas cabe agendar uma consulta no postinho, ir no seu médico para avaliar isso. Não, nem sempre é Mas diabetes, nem sempre é né? diabetes, pode ser uma infecção de urinária. urina. Muito Entendeu? mais provável, talvez, ser uma infecção de urina do que o diabetes. O diabetes, geralmente, os sintomas no diabetes tipo 2, quando tem sintoma, são muita sede, perda de peso, vontade de comer tudo que vê pela frente. Geralmente são esses os sintomas. Agora, aumentar a frequência de urina, isso sim. Agora, o cheiro da urina não necessariamente está relacionado. Agora, em relação a outra pergunta, o câncer no pâncreas pode ser um fator de levar ao diabetes, né? E aí, por conta de destruir as células que produzem insulina, às vezes tem que fazer uma cirurgia que retira o pâncreas ou retira parte importante do pâncreas. E aí, pensando nisso, precisa ser avaliado cada caso, mas geralmente se eu não tenho as células do pâncreas, eu preciso repor, né, tomar insulina para suprir isso. Mas isso precisa ser avaliado, precisa passar com o médico para ver a dosagem certinha, fazer o acompanhamento, porque a insulina é muito perigoso, né? É ótimo para tratar o diabetes, mas precisa ter o acompanhamento para as doses corretas, para não fazer hipoglicemia, para ter todo o suporte. E não é simplesmente dar uma agulha, uma seringa de insulina e falar, aplica aí e vamos ver o que dá. A dose errada da insulina pode levar a hipoglicemia severa, também ser muito problemático, né? Então outro fator também que precisa do atendimento médico, né? E também, Gabriel, aquelas pessoas também têm o diagnóstico de diabetes, mas falam assim, eu não vou cuidar. Eu já como mesmo, eu tenho a minha vida assim, não vou mudar e deixa quieto. Sim, acho que o grande problema disso é que, assim como a gente falou aqui da pressão alta, o diabetes, na maioria das vezes também não dá nenhum sintoma, assim. A pessoa fala, não estou sentindo nada, não tem essa motivação pela dor, né, vamos dizer assim, para se tratar. Fala, não estou sentindo nada, não vou tomar o remédio, estou vivendo bem, vou comer tudo que eu quero. Imagina que alguém vai falar para mim, né, eu já tenho lá meus 40, 50 anos, alguém vai falar para mim o que eu posso ou o que eu não posso comer? Imagina. E aí que entra, eu acho que, tão importante o papel da educação. Da gente levar a educação em diabetes, em saúde no geral, porque quando a gente sabe o que realmente está acontecendo, bom, a gente sabe o que é o diabetes, a gente sabe os benefícios que vão trazer uma atividade física, uma alimentação saudável, o uso da medicação, o porquê que eu tenho que tomar a medicação, como fazer o uso correto. A gente faz, né, a oficina de insulina, que é uma das ações que a gente faz do Diabetes Eu Cuido, e a gente vê o tanto de gente que erra em algumas coisas na aplicação da insulina que são básicas e que fazem toda a diferença no controle. Então, a aplicação errada da insulina pode aplicar mais ar e aí não ir a quantidade de insulina. Não trocar a agulha da caneta de insulina pode trazer consequências. Então, atitudes pequenas que a educação entra muito como ajuda muito nesse sentido, né? Da gente saber o que é, o que não é, como tratar, como se cuidar. Acho Conhecer, que por isso né? é tão importante conhecer. Até eu vi, pesquisando aqui um pouco para falar hoje, eu vi uma campanha que o Ministério da Saúde fez para
para essa parte de doenças cardiovasculares, que o slogan da campanha era assim: use o coração para vencer as doenças cardiovasculares. E ele entrava bem nisso, assim, de use o coração para fazer escolhas conscientes, para até ele falava uma hora lá, para agradecer aos médicos, cuidadores. Acho que foi meio na época do Covid isso, né? E eu achei bem interessante isso, né? As escolhas são muito importantes pro tratamento geral, né? O que a gente faz. O Gabriel, se você me permite até, aproveitando o comentário que você fez sobre medicação para diabetes, a medicina vai evoluindo e os tratamentos evoluíram muito, né? E a gente tem a grata satisfação nos últimos 7, 8 anos de perceber surgimento de medicamentos de via oral para combate da diabetes, que tem um resultado fantástico. Inclusive um deles, que você conhece, a dapaglifosina, né? Uhum. Eu só não vou citar o nome comercial da substância, mas isso certamente aqueles que estão ouvindo, que tem um endocrinologista, um clínico, uma coisa, o médico deve estar atento e vai provavelmente acabar, se não passou, vai passar um remédio desse. Existem produtos, por exemplo, como a dapaglifosina ou a empaglifosina, que hoje, Marcelo, eles trabalham protegendo a diabetes, tratando a diabetes, mas já foi provado que protege o coração, a ponto de o FDA, que é a Agência Americana de Regulação de Medicamentos, colocar em bula, já da empaglifosina, e vai entrar na DAPA, que é um tratamento cardíaco. Hoje, se chegar um paciente no meu consultório, em qualquer médico, com uma insuficiência cardíaca, um dos medicamentos que a gente passa é um desses, esse que eu estou falando, é a dapaglifosina ou a EMPA, que inicialmente eram para diabetes e protege. Ah, mas o seu Paulo ali, por exemplo, ele não é diabetes, doutor, mas está com coração fraco. O tratamento é esse remédio. Então, e agora tem uma segunda vertente, o braço das pesquisas que estão mostrando, inclusive, proteção renal. Sim. Então, hoje temos na diabetes medicamentos espetaculares que protegem o diabético da diabetes e protege o coração dessa pessoa e trata o coração. Então, é muito bacana. É claro que o acesso, inclusive, um desses remédios já está entrando no programa da medicação da Farmácia Popular do Brasil, com uma redução muito grande de custo para quem se inscreve, qualquer um tendo acima de 60 anos já está entrando, vai baixar para 40 anos. Então, assim, a gente fica muito feliz. E isso tem aumentado a sobrevida das pessoas. Sim, e entra na educação de novo, né? De saber, bom, às vezes eu tenho que tomar 2, 3 remédios para diabetes, mas se eu souber, né, e tomar certinho, ter essa educação de tomar, eu vou estar ajudando tanto a controlar o diabetes, como proteger meu coração, meu rim. Alguns medicamentos ajudam na perda de peso. Tem todo um esquema por trás. Não é só, vou tratar o diabetes igual eu trato uma dor de garganta, né? Tem tudo à volta praticamente que interfere. E só aproveitando esse gancho que a gente está falando de escolhas, de fazer boas escolhas e ter consciência disso, eu queria aproveitar e fazer um convite a todos que estão nos ouvindo, a todos que estão aqui participando na live. No final desse mês, no dia 29, 30 de abril e no dia 1º de maio, nós estaremos realizando o primeiro curso online do Diabetes Eu Cuido, voltado para a alimentação. Então serão 3 aulas que nós falaremos o que é o diabetes, qual é a diferença de tipo 1, tipo 2, como que eu controlo, quais os valores que eu tenho para controlar, para não controlar, qual é o tratamento, mas vamos focar principalmente na alimentação. Então a gente vai ter uma nutricionista, a doutora Juliana, que já veio aqui algumas vezes, Juliana Oliveira, que vai estar falando com a gente sobre todas as alimentações do dia a dia, café da manhã, almoço, jantar, lanche da tarde, o que comer, quanto comer, por que comer, porque a gente vê que não precisa ser tão restrita a alimentação se a gente tem educação. A partir do momento que a gente sabe a diferença de um pão, de uma tapioca, às vezes a gente aprende tantas coisas por aí que nem sempre é verdade. Então, desmistificar isso para ter mais liberdade, mais saúde é muito importante. E para você participar, é só na live, a Flávia vai mandar agora o link nos comentários, é só fazer a sua inscrição. E quem quiser mandar mensagem direto no WhatsApp, pode mandar no WhatsApp do Diabetes Eu Cuido. Vou falar aqui, é 97408-0727.
Então, na rádio tem que repetir, né, 2 vezes, 97408-0727. Então, é só fazer a sua inscrição. Qualquer dúvida, pode mandar mensagem pra gente, que eu tenho certeza que vai ser muito importante, vai fazer grande diferença no controle do diabetes, no controle da hipertensão, na busca de mais qualidade de vida, que a gente tá junto nessa para proporcionar. Bacana. Ô, doutor, temos aqui a participação dos ouvintes também, né? Marcelo, meu neto tem 15 anos. Desenvolveu espaçamento na veia do coração. Pequeno esforço, ele tem mal-estar. E pode fazer exercício físico? Essa é a pergunta, doutor. O Marcelo, uma pergunta bem difícil. Difícil, né? Porque eu não tem que tenho analisar, nenhum né? conhecimento técnico do caso. Eu vou responder o óbvio. Eu acho que ela tem que conversar com o médico que conhece o caso do menino, né? Conhecendo o caso, o médico vai poder dar uma orientação. Fico com receio de falar alguma coisa aqui sem conhecer e colocar em risco o garoto. Marcelo, bom dia, doutores, bom dia. Olha, pergunta aí pro doutor, porque eu sou hipertensa e pré-diabética. O remédio cloridato, metformina, é esse que se referiu aí? Que é o Grifage XR. Por favor, acho que ela está pedindo aqui uma orientação do que é um, que é outro, né? Isso. Olha, bom, ela já falou Glifage, né, que é a marca comercial da metformina mais conhecida no Brasil e que é de fornecimento gratuito no SUS, em qualquer farmácia da rede popular, independente de ser com SUS não. Ele é um dos produtos mais usados para controle da diabetes no mundo, tá? A metformina. E não é o que eu falei especificamente. Esse outro que eu falei é um outro produto, mas é um produto básico, interessante, muito usado e ele ajuda o diabético muito. Algumas pessoas têm alguma intolerância, fica um pouquinho distendida, tem um pouquinho de gases, alguma coisa, mas a maioria aceita bem e tem a vantagem do custo zero. Sim. Esse remédio, o Glifage XR500, ele é dado em qualquer farmácia ou no SUS gratuitamente. É um produto muito bom e o médico deve ter prescrito a dose adequada para o caso dela. Doutor, também aqui o senhor tinha falado com relação aí aos produtos naturais, né? O ouvinte falando assim, Marcelo, tudo bem com vocês? Eu estava tomando muita vitamina natural. Exagerado. Um dos produtos estava me dando arritmia. Um energético natural. Pergunta, doutor, produtos naturais, mas em excesso altera, eu prejudico o coração? Sim, olha, vai depender do que tem nesse produto natural, né? Bom, natural, a gente está deduzindo que seja alguma coisa fitoterápica, eu imagino alguma coisa tirada de planta, alguma coisa assim, que não foi sintetizada em laboratório. Independente disso, qualquer excesso, Marcelo, não é bom. Até pessoa, eu vou tomar, até vou mudar uma vitamina de frutas. Bom, mas o cara é diabético. Toda fruta tem, o que o chefão mandou para todo mundo, é a frutose, que é o açúcar natural das frutas. Se comer muita fruta, vai até descontrolar a doença dele. Então, tudo na vida tem que ter um equilíbrio. E um cuidado também da origem disso aí, né? Gabriel. Eu acho que entra de novo, né, na educação, no excesso, tudo até, como o senhor falou, se eu comer uma banana, não vai ter problema. Mas se eu comer a penca inteira de banana, vai ter problema. E até uma coisa que a ouvinte perguntou, né, sobre tem pré-diabetes, uma coisa importante de falar é que o pré-diabetes também é um fator para levar, é um fator de risco, né, que aumenta o risco do que a gente estava conversando lá no começo, das doenças cardiovasculares, só o fato de ter pré-diabetes. Então, só contextualizando, o pré-diabetes é uma condição que a gente tem ali o meio termo, vamos dizer assim, então o normal da glicemia que a gente faz, né, o exame para ver o açúcar no sangue, é até 99. Então, se eu tenho uma glicemia até 99, eu tô sem diabetes, sem pré-diabetes, tô normal desse ponto de vista, né? De 100 a 125, eu tô num estágio de pré-diabetes. É uma condição que é reversível. Se eu tenho lá, às vezes tomo um medicamento, às vezes eu faço atividade física, mudo meus hábitos de vida, que estão muito relacionados ao desenvolvimento dessa doença, eu consigo controlar ali e voltar a valores normais. Lógico que uma vez que eu cheguei no pré-diabetes, eu vou ter que prestar atenção nisso para sempre, né? Vou ter que ter hábitos mais saudáveis, vou ter que buscar uma vida melhor para não evoluir novamente para isso, mas é um estágio reversível. Porém,
uma vez que eu cheguei nesse estágio, já tenho risco aumentado para doenças cardiovasculares, né, doutor? Foi muito bom você lembrar desse questionamento que ela fez, que me passou aqui da pré-diabetes. Que na medicina a gente não tem esse nome oficial, a gente chama como intolerância Sim, intolerância à glicose, né? né? Que é essa faixa intermediária. Mas o que é importante para a pessoa que está ouvindo entender é que a partir do momento que o médico fala assim, olha, o senhor João, o senhor está com pré-diabetes, ele tem que entender que o cuidado é o mesmo da diabetes e que o risco também é o mesmo. Sim. Então, não é porque eu só sou pré-diabético, incrivelmente, até o tratamento chega a ser o mesmo muitas vezes. Então, chegou em nível de, entre aspas, pré-diabetes ou intolerância à glicose, já tem que tomar todos os cuidados. E tudo isso que a gente falou como se fosse um diabético mesmo, entendeu? Vai ter que fazer a dieta direitinho, vai ter que fazer atividade física, vai ter que acompanhar com o médico, os exames regulares de laboratório, tudo direitinho. E tomar o remédio quando necessário. Sim. Bacana. 9h55, estamos chegando aqui no finalzinho do programa já. Esse bate-papo muito importante, né? Para tirar sua dúvida de você ouvinte, você internauta que está aí assistindo a live. E é sempre importante, né, Gabriel? Como a doutora Alexandra sempre fala, é importante conhecer a doença. Sim. Né? Porque, viu, doutor Cobas, a gente fica muitas vezes no achismo, né? Eu acho que é isso, eu acho que é aquilo. Ouvi falar, Eu alguém falou. Minha tia contou que a diabetes é isso, pré-diabetes é aquilo. Isso é importante. Agora vai ter a live aí nesses 3 dias. Gostaria que o Gabriel repetisse novamente aí como faz para acessar a live, para assistir. Porque é importante você ter essa qualidade de vida, né? Você ter uma boa alimentação, você praticar uma atividade física, né? Atividade física, né, doutor? Nem sempre precisa. Marcelo, mas não gosto de academia, mas pode fazer uma caminhada, né? Perfeito. Tem tantos locais bacanas em Pinda hoje, Parque da Cidade, lugar muito bonito, né? Isso. E com segurança lá. Então é importante você fazer uma caminhada, mas sempre, todas as perguntas passaram aqui, né, doutor? Com relação aí às dúvidas, sempre é importante procurar o médico. Porque no consultório o médico vai fazer a consulta, vai olhar, vai ver o exame, vai pedir os exames, vai fazer uma análise, do que aqui na live, no WhatsApp, sem conhecimento, é difícil fazer um diagnóstico. É isso, né, doutor? Sim, sem dúvida. O Marcelo, realmente, eu fico tão feliz, rapaz, de ter condição de perceber aqui em Pinda atitudes como a do programa de vocês e do grupo, né? A Alexandra tem um grupo não só na empresa, lá no laboratório, e agora com assessoramento aqui do meu futuro colega aqui, né? O Gabriel agora, que está assumindo aí essas responsabilidades, fico muito feliz, né? 20 dias para formar? 20 dias. Agora vamos ter um novo colega médico aí já. E assim, é tão importante isso para a cidade. Eu que durante tantos anos tomei à frente desses movimentos de prevenção dentro da cardiologia, né? Que a gente coordenou as campanhas da Semana do Coração aqui na região do Vale do Paraíba durante os anos de 96 a 2011. Muita gente lembra aí na cidade, tinha aquela caminhada do coração, aquelas atividades na praça. E depois eu fiquei também um período que eu estava na Unimed como diretor da medicina preventiva. Então eu acho fundamental, mas dá uma grande diferença a pessoa se cuidar antes. Depois que aconteceu o problema, é bem mais complicado. Na cardiologia é nítido. Sim. Você conseguir evitar, prevenir um infarto, porque depois que já entupiu uma artéria, que a pessoa infartou, o coração está comprometido, o tratamento é bem mais complicado, fora o risco, né, de mortalidade. Então, assim, é sensacional o que vocês fazem aqui, todas as quintas. Eu recomendo que quem está ouvindo, além do prazer que é ouvir o programa Perfil aí, né, todos os dias, mas dê uma atenção especial às quintas-feiras nesse programa do pessoal da Diabetes Eu Cuido, que eu acho fantástico. Eu, mais uma vez, agradeço o convite aí, viu, Marcelo? Você, o Gabriel, o Alexandre, toda a equipe aí, as meninas, muito obrigado, que é um prazer estar aqui com vocês. Doutor, prazer todo nosso, né? Nós que agradecemos, né? O senhor deixar aí consultório e dar essa atenção ao nosso ouvinte, internauta, sempre um privilégio receber o doutor Antônio Cobas. Mas antes de encerrar, não pode deixar de mandar um abraço a Jair, tá me cobrando que o Marcelo pede para ele mandar um abraço para mim aqui, né? A Jair é uma grande amiga nossa, uma colega de infância, né? Do colégio aqui de Pinda, e de forma que, né? É uma satisfação, Jair. Eu que mando um abraço, um beijo para você. Muito obrigado, viu? Ô Gabriel, repete para nós então aí essa live que vai acontecer, né?
as pessoas que queiram participar, que queiram cuidar da saúde, né? A pessoa que se ama, né? Quem cuida da saúde se ama, não é isso, Gabriel? Sim, com certeza. Então, nos dias 29, 30 de abril e 1º de maio, nós realizaremos um curso online Diabetes e Alimentação. Então, para você fazer a sua inscrição, é só ver nos comentários da live, que a gente vai mandar o link, ou se não, mandar uma mensagem no WhatsApp 97408-0727. E também terá divulgação na rede social, é isso? Isso, no nosso Instagram, no Facebook do Diabetes Eu Cuido, você consegue encontrar lá, mandar uma mensagem pra gente para poder fazer a sua inscrição. É muito importante, e aproveitando só para complementar o que o doutor falou, minha mãe desenvolve esse programa do Diabetes Eu Cuido desde 2006, e então eu cresci indo lá nas reuniões, comendo os doce diet e participando disso desde pequenininho. E logo que eu entrei na faculdade, a primeira coisa que eu fiz foi falar: mãe, deixa eu acompanhar mais. Ela falou: vem dar umas aulas aqui em Pinda. Então eu fui aos pouquinhos e eu fui vendo o quão importante isso o quão perdidos os pacientes com diabetes, falando propriamente disso, quão perdidos os pacientes com diabetes ficam após o diagnóstico e quanto a gente pode ajudar e contribuir para pelo menos dar um caminho para seguir. A gente desenvolve um programa em Taubaté, grupos em Taubaté, que a gente pode ver a diferença do paciente quando ele chega e quando ele sai. Tem um paciente que me mandou uma mensagem esses dias, ele participou do grupo no ano passado, começo do ano passado. O grupo tem duração de 6 meses, então a gente consegue fazer um acompanhamento bem legal com eles. Antes de entrar no grupo, ele tinha descoberto diabetes tipo 2, e ele estava com uma hemoglobina glicada de 13, 14, por aí. O normal que a gente espera para quem tem diabetes é até 7, mais ou menos. Então, estava lá 14, 13. Isso diz que a glicemia dele estava mais de 300 de média, assim, nos últimos meses. Ele entrou no programa, no comecinho ele estava com o primeiro exame que a gente fez estava 12 por aí. Quando ele saiu do programa estava 8, e ele me mandou mensagem mês passado, já 6 meses, quase um ano depois do programa que ele realizou, né, o grupo, com a hemoglobina glicada de 6.4. Então isso mostra que ele está controlando o diabetes, que ele mudou os hábitos dele, que ele aprendeu o que tem que fazer, por que tomar o medicamento, como tomar, por que é importante fazer atividade física. Então a gente vê que são medidas resolutivas, né? Tudo que a gente faz, trazer bons profissionais aqui toda quinta para levar informação, porque a educação é a base, não tem como. Salva vidas, né? A educação salva vidas, e fazer antes é muito melhor do que depois que já deu as complicações. Se tomar 3 remédios para o diabetes é ruim, eu garanto que com as complicações vai tomar muito mais. Se ter que fazer uma caminhada agora é ruim, eu garanto que ficar depois de cama lá sem conseguir se mexer é muito pior. Então entra naquilo, né? Usar o coração para vencer não só as doenças cardiovasculares, mas as doenças diabetes, o hipotireoidismo, a pressão alta, tudo isso que tem relação com os hábitos. Usar o coração para tomar boas escolhas, para fazer escolhas conscientes, aprender a fazer escolhas conscientes, a escolher o que comer, escolher quando fazer atividade física, como fazer, porque isso com certeza faz muita diferença, né? Ok, doutor Antônio Cobais, obrigado pela participação, que Deus abençoe aí, obrigado pela amizade também, né? Doutor é o meu médico, meu cardiologista, né? E em breve nos encontramos aí, porque eu faço os exames, passo sempre lá no doutor, né? Eu não vou no achismo não, eu vou no doutor Cobais, né? E lá ele me consulta, passa a medicação, né? E graças a Deus não puxou minha orelha até agora, né? Então eu falei, pelo contrário, Marcelo Santos, tá certinho aí. Continua assim. Doutor, obrigado pela participação, um privilégio. A gente fica muito feliz, né, de recebê-lo aqui. Astério Galvão já tá ali, ó, esperando para dar um abraço no doutor, né? Que também o Astério Galvão é fã do doutor Cobais também, né? E que Deus abençoe sua vida e toda a sua família. Amém, Marcelo. Sou eu que agradeço. Aliás, você é um paciente exemplar mesmo. Eu não estou aqui precisando puxar sardinha, não. É verdade. Se trata, cuida, faz tudo direitinho. É um exemplo de um paciente que está levando a sério todos os cuidados. Parabéns. Um abração já no ar aqui pro
Astério, que eu costumo sempre, quando eu posso entrar no carro, já está sintonizado na rádio aí. E, aliás, me divirto muito, viu? É um programa bem leve, bem agradável. Agradecer mais uma vez o Gabriel e toda a equipe aí. Muito obrigado. Obrigado, Bacana. doutor. Foi muito boa a conversa. Mais um dia aqui. Gabriel, obrigado pela participação aí. Daqui a pouquinho, doutor Gabriel Manfredini. É isso aí. Espero na próxima já voltar como doutor Gabriel. E muito obrigado, Marcelo. Mais uma quinta-feira.